Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos à conferência de imprensa sobre as atividades comemorativas do 80º aniversário da vitória do povo chinês na guerra contra o Japão e da vitória mundial contra o fascismo. Hoje está a presença a senhora secretária para Assuntos Sociais e Cultura, doutora Ona, o diretor de Serviços de Educação e Desenvolvimento da Juventude, doutor Kong, diretor do Gabinete de Comunicação Social, doutor Chen, e a presidente substituto do Instituto Cultural, doutor Choi. Vamos convidar agora a doutora O para usar a palavra. Bom dia a todos. Este ano assinala o 80º aniversário da vitória na Guerra da Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e da vitória mundial contra o fascismo. Para exaltar o grande espírito de resistência, despertar o patriotismo e o orgulho nacional, a RAIEM, aliando-se com as diretrizes relevantes do país, sob o tema Recordar a História, prestar homenagem, heróis patriotas, valorizar a paz e construir o futuro, vai organizar uma série de atividades comemorativas. Primeiro, o significado das atividades. Há 80 anos, o povo chinês alcançou a grande vitória na guerra de resistência do povo chinês contra a agressão japonesa, proclamando a vitória mundial contra o fascismo. Assim, por ocasião do 80º aniversário desta vitória, a realização solene de atividades comemorativas para recordar a história e homenagem aos heróis, honrando o grande espírito patriótico e o grande espírito da resistência, reveste-se de um significado profundo e duradouro. Por um lado, precisamos de reforçar a consciência histórica e cultivar o sentimento patriótico. Vamos realizar uma série de atividades. Pretendemos que os jovens compreendam de forma abrangente e precisa a história da guerra de resistência contra a agressão japonesa, conheçam dos enormes sacrifícios feitos pelos antepassados, pela independência do país e pela libertação da nação, e aprofundamento do conhecimento sobre os recursos históricos locais democráticos relacionados com a guerra de resistência. Por outro lado, é preciso promover vigorosamente o conceito de paz. É necessário que os compatriotas de Macau compreendam profundamente o quão precisa e difícil de alcançar a paz, desenvolvimento uma consciência e de valorizar e preservar. E vamos orientar os residentes de Macau no sentido de apoiarem com ações concretas as várias políticas do país para a salvaguarda da paz e de difundirem ativamente a cultura de paz da China junto do exterior, de modo que mais pessoas possam testemunhar o encanto e a história de um país pacífico, conhecendo bem a história chinesa de construção de uma comunidade de destino comum da comunidade da nova era. E sobre o plano de trabalho do governo da RAIEM. No final de abril deste ano, por despacho do chefe do executivo, foi criado um grupo de trabalho interdepartamental coordenado pela secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, com o objetivo de coordenar e organizar uma série de atividades comemorativas na RAIEM. A RAIEM planeia abordar um tema através de seminários acadêmicos, educação temática, exposições culturais, entre outros. Vamos organizar as seguintes atividades. Na manhã do dia 3 de setembro deste ano, o Comitê Central do Partido Comunista Chinês, o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, o Conselho de Estado, o Comitê Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e o Comitê Militar Central realizarão uma cerimônia solene na Praça Tiananmen, em Pequim, para comemorar o 80º aniversário da vitória, bem como será realizado o desfile militar. O secretário Xi Jinping vai proferir discurso importante e na RAIEM também será organizada uma cerimônia solene comemorativa na qual jovens, estudantes e representantes de associações assistirão à transmissão ao vivo em locais relevantes. E 2, em colaboração com o Museu Memorial da Guerra da Resistência do Povo Chinês contra a agressão japonesa, será organizada uma exposição temática que decorrerá entre finais de agosto e de setembro no complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os países de língua portuguesa. E 3, vai também realizar atividades para os jovens, para eles compreenderem melhor esta história, e depois serão realizados concursos de composição e pintura, bem serão convidados historiadores para palestras para reforçar o conhecimento dos estudantes sobre este evento histórico, consolidando a educação patriótica.
E o governo Tarem também vai apoiar as associações e os setores da sociedade na organização de espetáculos artísticos, exposições, concursos, produções audiovisuais e outras atividades relacionadas com a guerra da resistência. E também será promovida o setor do acadêmico e cultural uma investigação aprofundada sobre documentos relativos ao papel de Macau na guerra da resistência. E depois, com os especialistas sobre o tema da guerra da resistência, vai-se realizar um seminário acadêmico temático. E também será efetuado um levantamento e valorização de recursos culturais e patrióticos existentes em Macau, como a antiga residência do general Yeting e o Museu Memorial de Xianxinghai, que serão transformados em locais principais das comemorações do aniversário da vitória na guerra. E será feita uma pesquisa dos elementos patrióticos em toda a Raiem, elaborado um plano global que permita estabelecer a ligação dos pontos em rotas temáticas, criando percursos turísticos e educativos patrióticos. E depois, 13 de dezembro, o governo Raiem vai realizar a cerimônia pública de homenagem em memória das vítimas do massacre de Nanjing e todos os compatriotas que foram brutalmente assassinados durante a invasão japonesa na guerra. E depois serão também realizadas outras atividades, como visitas de intercâmbio para os jovens. A Raiem pretende, através dessas atividades e em colaboração com os órgãos de comunicação social, criar um ambiente de forte sensibilização pública, transformando a memória histórica numa força espiritual para as gerações atuais, inspirando toda a sociedade a recordar a história, valorizar a paz e unir-se num espírito de progresso, demonstrando o caráter e responsabilidade de Macau no 80º aniversário da vitória na Guerra da Resistência. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora O. Muito bom dia a todos. A seguir, permita-me fazer uma apresentação sobre as atividades. A 10, em articulação com o tema das atividades comemorativas, irá, através das formas diversificadas, aprofundar o conhecimento dos jovens estudantes sobre a história da guerra da resistência, transmitindo o espírito da resistência, promovendo o espírito pacífico e fortalecendo o sentimento de patriotismo. A seguir, permita-me apresentar o conteúdo das atividades comemorativas na área de educação e juventude. Na manhã de 3 de setembro terá lugar na Praça Tiananmen, em Pequim, o 80º aniversário da vitória do povo chinês na guerra contra o Japão e vitória mundial contra o fascismo. A DCES irá organizar estudantes e representantes da juventude para assistir à transmissão direta do evento num pavilhão desportivo, assim como a transmissão online nas escolas, permitindo os estudantes a participar em conjunto neste momento importante de comemoração. Para além disso, a DCES irá organizar também em agosto, organizar os professores, alunos das escolas primárias, secundárias e associações de jovens para visitar a exposição temática organizada pelo governo da REM e Museu da Resistência contra a Invasão do Japão, permitindo que os estudantes, em conjunto com as atividades e currículos escolares, conhecerem de perto o significado da história da resistência através de ricos materiais históricos. A DCES irá também lançar material pedagógico complementar para os alunos do ensino básico e secundário, aumentando a profundidade e amplitude da educação histórica. Incentivamos as escolas, instituições de ensino superior e associações juvenis para desenvolverem mais atividades educativas complementares, incluindo a realização de vários seminários, conferências académicas, apresentações artísticas, formação temática e intercâmbios para professores, bem como atividades culturais, guiando os jovens a compreenderem a história da resistência de múltiplas perspectivas, extraindo sabedoria e força para o futuro e valorizando a paz. Para além disso, para que os estudantes saiam da sala de aula e conhecerem de perto a história, a DCES, com base no plano anual de intercâmbio, irá acrescentar neste ano uma rota temática especial das Raízes Vermelhas, aprofundando a cooperação entre escolas e irmãs e levando professores, alunos e jovens a visitarem as instalações e locais nacionais de memória da resistência, percorrendo as rotas da resistência dos pelotões de Dongjing e Zhujiang, para que possam sentir no local o espírito da resistência e compreender as dificuldades e sabedoria da guerra de resistência. Por ocasião do 80º aniversário da vitória do povo chinês na guerra contra o Japão, o setor de educação
população e o setor da juventude irão formar comissões organizadoras de atividades para iniciar as diversas atividades comemorativas. A comissão organizadora do setor de educação realizará palestras para aprofundar a explicação da história do espírito da resistência, provendo a compreensão dos jovens estudantes sobre a história da resistência e a promoção da paz. Com base nas atividades de visitas jovens de Macau vê a Pátria, realizadas regularmente nos últimos anos, este ano, em colaboração com a Comissão Organizadora do Setor da Juventude, realizaremos atividades de intercâmbio e estudo em diferentes províncias. Por fim, em articulação das atividades importantes da região este ano, iremos assegurar a sua diversidade com rico significado educativo para que os jovens estudantes possam aprender profundamente a história da resistência, usando a história como espelho, prestando homenagem aos heróis patriotas, fixar na memória os sofrimentos, valorizando a paz e transmitindo o espírito resistente na nação chinesa. Obrigado. Agora, o presidente substituto do ICE. Obrigado, senhora secretária, para comemorar o 80º aniversário da vitória da Guerra da Resistência do povo chinês contra a agressão japonesa e da vitória mundial contra o fascismo. Os diversos setores de Macau estão a realizar atividades. No início deste mês, o Hospital Kenwu, a sua associação, também integrou na lista nacional. E o ICE também vai realizar uma série de atividades, incluindo vamos fazer uma exposição temática. O governo da Arayem, em cooperação com o Museu Nacional, vai realizar em finais de agosto no complexo uma exposição temática com uma duração de um mês através de objetos. Vamos mostrar esta história da Guerra da Resistência, bem como o apoio de Macau à resistência na guerra, para assim divulgar o valor do patriotismo de Macau e depois mostrar este valor significativo do 80º aniversário. Vamos, em setembro, realizar um seminário em cooperação com a DESES e vamos convidar especialistas do interior da China para falar sobre este tema. E também vamos juntar os jovens nesta conferência para que eles conheçam melhor este tema, para que a população de Macau, especialmente os jovens, possam conhecer melhor e de forma mais precisa a história. 3. Vamos também promover o setor cultural, organizar uma comissão organizadora para as diversas atividades, para assim melhor haver uma coordenação. E 4. Vamos também levantar os recursos para a investigação, para assim, por exemplo, aproveitando a antiga residência do general Yeting e o Museu Memorial de Shanxinhai, vamos aprofundar os recursos nesses locais e vamos assim fazer o levantamento dos recursos culturais patrióticos e havendo também uma sinergia com as regiões vizinhas. Termino aqui a apresentação. Obrigado. E agora começamos com a sessão de perguntas e respostas. Façam favor de se identificar antes de colocar as questões. Façam favor. Senhor? Sim. Sou da jornal Xinhua. Gostaria de perguntar à senhora secretária que Macau, durante a guerra contra o Japão, quais são os contributos e como é que possa divulgar o espírito da guerra contra o Japão junto dos jovens. Muito obrigado pela sua pergunta. Durante a guerra contra o Japão, os jovens de Macau apoiaram sempre o país. Nunca estão excluídos, aproveitando o seu posicionamento geográfico de Macau e as suas vantagens, têm desempenhado um papel bastante importante. Por um lado, os compatriotas de Macau, os jovens de Macau, têm armados para estar contra o Japão e também muitos jovens naquela altura contribuíram a sua vida
E durante a guerra também muitas pessoas angariaram vários recursos para contribuir ao país e também salvaram muitas pessoas, muitos refugiados e também realizaram muitas atividades para apoiar a guerra contra o Japão. Sabemos que há muitos comerciantes na altura transportaram muitos produtos para Macau e também transportaram muitos produtos para o interior da China e também em conjunto com Hong Kong. Os jovens de Macau também salvou muitos patriotas e também desempenhou um papel bastante importante. Esses contributos demonstram que durante a guerra contra o Japão, Macau está sempre a apoiar o país em conjunto com o país. E falando sobre o espírito da guerra contra o Japão, na verdade, para os jovens de Macau, eu acho que isto tem a ver com uma relação de herança, porque o espírito contra o Japão é um espírito nacional e hoje nós temos de herdar este espírito para as novas gerações e também temos de fixar na nossa memória esta história e espero que a sociedade possa também conhecer essa história. Por isso, durante a promoção do princípio Um País, Dois Sistemas, temos de liderar os jovens para conhecerem de perto o espírito da guerra contra o Japão e também temos de procurar os recursos históricos sobre este tema para que os jovens possam ter a consciência de orgulho, de identidade e de pertença, permitindo os jovens a integrar no desenvolvimento nacional e da revitalização da nação chinesa, os jovens possam também desenvolver em conjunto com o país. Obrigado. Senhora Secretária, sou da TDM. No dia 3 de setembro vai ser um feriado para Macau. E também disseram que no dia 3 vai haver uma transmissão ao vivo para jovens e estudantes. Então, quantos jovens vão participar neste evento? Faça favor. Agradeço a sua questão. No dia 3 de setembro, sobre o feriado, por enquanto ainda não temos este arranjo. E quanto aos jovens, sobre as atividades que vão realizar para esta camada, vou passar a palavra para o Dr. Kong. No dia 3 de setembro, na manhã, vamos num pavilhão convidar 2.000 a 3.000 jovens para assistir a uma transmissão ao vivo do Cerimônia de Pequim. E os outros estudantes vão também ficar na escola para ver esta transmissão online. E vamos também combinar, especialmente com o começo do ano letivo em setembro, vamos convidar também especialistas do ensino superior e também especialistas da história para elaborar material pedagógico complementar nas disciplinas de História, Educação Cívica e Chinês, para os nossos jovens conheçam melhor esta história. Além disso, quanto às atividades, vamos ter atividades de intercâmbio regulares nas escolas e vamos também organizar visitas nas diversas províncias do interior da China para ver as relíquias, os museus, para assim alargar a visão dos nossos estudantes. Obrigado. O jornalista tem a palavra. Sim, muito bom dia. Sou do jornal O Moon.
Na sua apresentação falou que vai ter exposição temática e seminário acadêmico. Pode aprofundar mais sobre esta matéria? A realização dessas atividades, quais são as características e qual será o resultado que pretende obter? Muito obrigado pela sua pergunta. Exposições, seminários temáticos são formas importantes para as atividades comemorativas, porque pode divulgar o espírito contra a guerra japonesa. E, se quer, eu vou passar a palavra ao Dr. Choi para fazer a apresentação. Muito obrigada, doutora O. Quanto à exposição temática, na verdade, contou com o apoio do Centro da Vitória do Povo Chinês na Guerra contra o Japão. Tal como eu referi, entre agosto e setembro, em complexo da plataforma entre China e países de língua portuguesa, nós vamos organizar exposições e com diferentes unidades nós vamos explicar tanto desde o início da guerra até a final da guerra quais são as etapas mais importantes. Para além disso, também vamos ter uma exposição sobre Macau, explicando aos cidadãos que Macau nunca foi excluído durante a guerra. E tal como eu expliquei também, em conjunto com o DESES, no Centro Cultural, vamos também organizar um seminário que irá contar com a presença dos académicos do interesse da China e de Macau, onde vamos discutir ou explicar sobre os contributos dos jovens de Macau naquela altura, quais são os contributos deles, e também queremos partilhar essa história com os jovens e os nossos cidadãos, permitindo que os jovens estudantes possam conhecer a história da guerra contra o Japão. E esperamos que através dessas duas atividades possa fortalecer o conhecimento sobre a história e também cultivar o sentimento de patriotismo. E através das atividades também podem conhecer a história e também divulgar o sentido de amar Macau e amar pátria. Obrigado. Sou da CCTV. Queria perguntar à secretária O. Na sua apresentação falou que Macau durante a guerra contribuiu muito e também transportou muitos recursos e produtos. Queria perguntar que durante essas atividades irá ou não mostrar essas características e também como é que pode utilizar os recursos locais para divulgar a história, para que os jovens possam conhecer essa história. E sobre as atividades educativas, queria perguntar como é que possa melhor permitir aos jovens conhecerem essa história da guerra contra o Japão. Muito obrigado pela sua pergunta. Tal como eu referi, Macau, sim, era um espaço neutro, mas sempre também está de apoio ao país. Nunca foi excluído. Por isso, na comemoração, nessas atividades de comemorações, nomeadamente essas atividades para os jovens, nós vamos integrar características muito específicas para os jovens. Em primeiro, nós vamos procurar os materiais históricos, os recursos históricos da guerra contra o Japão, para que os jovens possam reforçar a sua consciência de identidade e, para além disso, também queremos que possam, na prática, conhecer de perto a história. Vamos visitar as entidades históricas para divulgar o sentimento de patriotismo. Vou passar a palavra ao senhor diretor. Sim, durante essas atividades, através das diversas formas, vamos cultivar o espírito de amar pátria dos jovens. Nós pedimos também aos académicos e escolas de ensino superior para elaborar materiais pedagógicos. Para além disso, nós também vamos fazer um vídeo para
explicar a história do Sr. Chen Xinhai e também a história da guerra contra o Japão. Para além disso, também vamos ter várias atividades académicas, pedagógicas e, tal como foi referido pelo Senhor Presidente Substituto, nós vamos em conjunto organizar um seminário e também vamos convidar muitos académicos do interior da China. E, para além disso, também vamos visitar as rotas das raízes vermelhas e também, através da atividade Jovens de Macau ver o país, vamos organizar delegações para deslocar ao interior da China para realizar várias atividades de intercâmbio. A última questão, se faz favor. Sou de Phoenix. Agora, o material pedagógico de Macau. Quanto ao conteúdo sobre esta parte da história, qual é a percentagem, a taxa de percentagem? E ainda vai ou não cooperar com a Grande Bahia para, assim, criar rotas históricas para os interessados? Primeiro, sobre a sua segunda questão, foi uma boa pergunta. O governo da Raia dá grande importância a este assunto. Daí, em colaboração com Hong Kong e a Grande Bahia, tem havido sinergia. Sempre queremos contar bem a história da Grande Bahia neste período da história e temos já um projeto para isso, que é esta atividade sobre esta rota. Nós organizamos os jovens a participar nesta rota. Como sabem, esta rota de Dongjiang é muito importante nesta guerra de resistência. Pelotões de Dongjiang e Zhujiang é uma força importante. Daí o Hospital de Kengbu também tem material sobre isso. E em Hong Kong, nos novos territórios, também há um local onde comemora esses pelotões. E em Zhongshan também há esses recursos, estes locais, estes museus. Eu creio que com a combinação desses elementos, fazendo esta rota, permite aos jovens conhecer melhor os efeitos históricos desses heróis patriotas, assim contando bem a história da Grande Bahia na Guerra de Resistência. Agradeço a sua questão. Quanto à disciplina de História, é já uma disciplina obrigatória no ensino secundário. E também temos integrado este tema no nosso material. Já no ensino secundário complementar e geral já temos este material. E ainda sobre o contributo na China contra o fascismo. Na história do secundário complementar, sempre queremos aprofundar esta matéria para os jovens conhecerem também os feitos dos compatriotas de Macau durante este período histórico. Já em 2019, a DESES tem colaborado com um editor do interior da China na elaboração de materiais didáticos para mostrar ao jovem esta parte da história. Tem já um capítulo próprio para isso, para assim os jovens conhecerem bem esta história. E para comemorar este evento, a DESES também convidou os especialistas para elaborar materiais didáticos complementares
para os nossos jovens estudantes. Obrigado. Muito obrigado, terminamos por aqui. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada.